buscando a nossa intimidade espiritual, o nosso recolhimento, como em tudo na vida que fazemos num sentido elevado, fazemos com muita responsabilidade, com concentração também, no sentido de um aprimoramento da alma. Tanto no campo humano, das profissões, do culto às ciências, dos aprendizados das filosofias, como também na parte espiritual. Porque tudo tem um sentido elevado. Nada que Deus permitiu existir tem um sentido menor. O tema da noite é muito importante. É pertinente, em especial, à casa espírita, que é o passe. E a Águida vai ter a inspiração em falar sobre o passe, que muitos de nós já recorremos, como outros ainda recorrem às reuniões para tomar um passe, dando o nome de uma oração, dando o nome de uma imposição de mãos, mas busca auxílio. É uma doação dos valores de um médium, de uma pessoa para quem necessita, e o mais importante é o equilíbrio e o amor com que se aplica, com que se dedica. Por isso, tantos e tantos tempos, pessoas acorrem ao centro espírita para tomar um passe. E por muitos anos, porque sabe que nas condições adequadas, equilibradas e com amor, com respeito, esse passe nos auxilia profundamente. Então que a Águida seja inspirada nesta noite, como sempre o é. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos do mal que trazemos por tanto e tanto tempo em nossos corações. Porque seu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. O Passe, livro Consolador, autor Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. Questão 98. Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Questão 99. Como deve ser recebido e dado o passe? O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, mas a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Questão 100. A chamada benzedura, conhecida nos meios populares, será uma modalidade de passe? As chamadas benzeduras estão ao ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado das instituições espiritistas de socorro e de assistência. Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, do que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, dizia o apóstolo na profundeza de suas explanações. A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Boa noite a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Pedimos a Jesus que nos abençoe a nossa reunião e que ela possa ser bastante útil
e que possamos sair daqui acrescidos de mais um tanto de conhecimento das leis de amor do nosso Criador. O passe nós vimos, mas ele vai ficar um pouquinho para depois, que eu vou concluir alguns outros itens antes de entrar no tema do passe. Então, este capítulo 14 de A Gênese, ele tem por título geral Os Fluidos. Então, nós já vimos o que são os fluidos, suas propriedades, suas possibilidades de transformação. Vimos que o perispírito e o corpo físico são um estado estados, né? Porque o perispírito é diferente do corpo físico, então são estados diferenciados deste que é o chamado fluido cósmico universal, que representa a substância matéria, porque o que nós já vimos que existe no mundo, Deus que cria espírito e cria matéria. Então são as três naturezas diferentes do universo. E o fluido, ele é esse representante do mundo material. Então nós estamos vindo, e muito desse capítulo, ele lida com as possibilidades do fluido na sua atuação junto ou como constituinte do perispírito. Então, no mês passado não tivemos, então em abril nós concluímos quando estávamos falando sobre a dupla vista, não é? Que é a visão sem os sentidos do corpo. Na Revista Espírita de 1866, Kardec também fala da dupla audição, que também é a mesma coisa, ouvir sem a atuação dos sentidos do corpo, apenas por intermédio do perispírito. Kardec frisou como um dos últimos tópicos abordados naquela ocasião que visão é um termo aproximado, porque não corresponde. No corpo físico, a visão ela é feita pelos olhos, né? Nós temos órgãos específicos. Para a audição, nós temos os ouvidos e assim por diante. Já no perispírito, esse tipo de visão, digamos assim, ou de especificidade não existe, porque o perispírito ele vai entrar em contato com o mundo na sua integralidade. Então, ele vai enxergar por todo o corpo, ele vai ouvir por todo o corpo, ele vai ter olfato por todo o corpo, e não é um lugar, não é localizado o sentido, ele é geral no corpo. Isso é um dado bastante importante que Kardec sempre frisa nos seus textos, né? Então, continuando do que nós vimos na semana passada, falando da questão da visão, Kardec começa falando nesse item que nós colocamos, que essa visão, essa expressão visão é por analogia, né? Mas é uma expressão que é amplamente utilizada porque nós não temos outra coisa que exprima esse mesmo conceito para nós na condição de encarnados como nos encontramos. Então, ele vai falar que nessa condição de dupla vista, ou seja, enxergar sem o concurso dos órgãos físicos, né, sem os olhos, ele fala que a visão dos espíritos encarnados, então quando estamos encarnados, tem desencarnado e encarnado. Então os desencarnados, a nossa visão ela é incompleta e imperfeita. Esse é um dado importante, porque já a própria ligação com o corpo físico já promove essa dificuldade, tá? E ele fala que chega em alguns casos mesmo sujeitas a aberrações, não é? Que esse estado, o estado da alma do encarnado, vai ter uma grande influência sobre o tipo de visão que o espírito encarnado vai ter. E isso vai poder acontecer
tanto no sono, como a gente falou, emancipação da alma, aquele estado em que o corpo fica repousando e o espírito mais perispírito se separam do corpo e adentram o mundo espiritual, né? Ou no estado de vigília também, como já vimos, pessoas que interrompem as suas atividades, ficam paradas, olhar como que perdido e aí o seu espírito com o perispírito se separam. É um caso que nós sempre citamos de Eurípides Barçanufo, que os alunos dele já sabiam. Quando Eurípides ele saía nesses desdobramentos, o corpo ficava parado na classe e ele ia fazer a atividade para a qual ele tinha sido chamado, né? Então acontece. Então, nessa condição, o que pode acontecer? Ele fala 3 coisas básicas. Primeiro é a percepção de fatos materiais reais. Então, esse material é muito importante. Por quê? Porque ele vai ver coisas que acontecem ao longe. Então, tem coisa acontecendo, como a gente viu de Swedenborg. Ele estava por volta de 400 quilômetros, eu não lembro ao certo, e ele viu um incêndio acontecendo próximo à casa dele em Estocolmo. Né? Então isso é um fato real, isso estava acontecendo, fato material. Detalhes de uma localidade. O espírito na emancipação, ele pode ir a locais e descrever o local que ele está vendo. Ele pode, observando um corpo físico, determinar, descobrir qual é a causa da doença ou das doenças que essa pessoa estiver apresentando. E pode, inclusive, dependendo da qualidade desse espírito, descobrir qual remédio, qual medicamento seria indicado. Nós também vimos na última vez daquele exemplo do menino que ele apenas observava as dificuldades orgânicas da pessoa, mas ele não receitava. Aí ele recebia de um médico, que ele falava, o doutor, que passava os medicamentos que a pessoa necessitava com aquele quadro, tá? Ele pode também, como uma segunda coisa, observar as coisas do mundo espiritual. Então, veja, ele estava vendo as coisas do mundo material. Nós podemos ver as coisas do mundo material durante a emancipação, mas também podemos ver as coisas do mundo espiritual. No caso, esse menino, ele via o corpo físico e recebia do médico espírito a receita a ser passada, né? Então, ele vê coisas do mundo espiritual, pode ver locais e pode ver espíritos. E pode ter também uma situação que Kardec chama de imagens fantásticas criadas pela imaginação. Então, são imagens que a pessoa acredita ver, e dentre as descrições que Kardec traz, ele vai falar que essas imagens, elas têm realidade para aquele que vê, né? Então ele fala, se uma pessoa é crente assim, que acredita no inferno, acredita no demônio, essas coisas, e ela estiver muito com o seu emocional prejudicado, com situações de angústia, essas coisas, então ela pode se sentir estando num lugar desse ou estando próxima a pessoas ou entidades dessa ordem. Ele cita de uma senhora que foi para um convento e que lá ela falou que tinha sido levada por um espírito inferior para um lugar onde ela seria a presidente de um local dedicado a odiar a Deus e fazer com que todas as pessoas também viessem a odiá-lo, não é? Então Kardec fala que isso era fruto da imaginação dela, mas que também pode contar com a participação de espíritos influenciando, e que talvez ou o medo ou outro estado psíquico possa levar ela a criar imagens desses locais e que acabam então sendo bastante reais para ela, né? Então tem na Revista Espírita
aquela sequência que Kardec fez, tem bastantes exemplos disso, que eu não vou falar agora, mas se depois precisar, a gente pode trazer para ilustrar mais. Mas o caso dessa senhora eu achei bastante rico, não é? Outra coisa que nós precisamos ver em relação aos fluidos é que a matéria em si, ela é inerte e insensível, ou seja, a matéria não sente nada, né? Nós sabemos que a matéria não sente. Quem que sente? É o espírito. Então, como é que a informação chega ao espírito? Também já vimos, por intermédio do perispírito. Então, por exemplo, ocorre uma lesão num corpo físico, vou considerar humano, o que vai acontecer? O perispírito, unido a esse corpo, vai transmitir esse sinal para o espírito, que ele chama de centro sensitivo, tá? Então, quem vai sentir realmente vai ser o espírito recebendo essa informação. Mas esse tipo de informação que o perispírito leva, ele pode ser interrompido de algumas formas, né? Por exemplo, se você tem um membro cortado, então o que está associado a esse membro não se comunica mais com o perispírito. Ou se tem um nervo também cortado, então não vai mais informação para o espírito. Mas, que é o que Kardec se interessa nesse momento, o que interessa agora seria uma outra possibilidade dessa insensibilidade, né? Ele falou, extrai o membro ou secciona um nervo. Agora, uma insensibilidade, ele fala que pode ser geral ou parcial, né? Que vai acontecer quando? Nos momentos de emancipação, tá? Principalmente em casos de letargia e catalepsia, né? Ou de grande preocupação do espírito. Quando se está nesse estado, o que acaba acontecendo? O espírito, ele está tão envolvido naquilo que ele está fazendo que o perispírito como que chega a se desconcentrar do próprio corpo. Então, há uma redução dessa ligação, dessa conexão, provocando uma insensibilidade. E Kardec também traz alguns exemplos e um que a gente vê inclusive em filmes, né? Por exemplo, uma pessoa, ela é ferida numa batalha, numa guerra, não é? E ela está tão superexcitada, empolgada, que ela nem percebe o que aconteceu com ela. Então ela está com alguma lesão que sofreu no corpo físico, mas ela está tão envolvida que ela não percebe, né? O que mais? Deixa eu ver. E ele fala também de convulsionários, de pessoas em estados de convulsão que também acabam perdendo a sensibilidade. Então, são estados em que o perispírito, ele se afasta do corpo. Ele nunca está desligado do corpo enquanto estamos vivos, mas ele se afasta do corpo e deixa então de transmitir instantaneamente ou por algum tempo, né, essas informações para o espírito, tá? Então, essa questão de insensibilidade. E o Kardec faz questão de frisar que o caso de paralisia, veja, insensibilidade é diferente de paralisia, porque a paralisia, ela se trata de quando há um rompimento definitivo, né? Ele fala aqui, ela é orgânica, são os próprios nervos, os filamentos que não estão mais aptos à condução dos sinais. E ele fala que é como se fossem as cordas de um instrumento que estivessem avariadas, ok? E agora, então, nós chegamos aos passes. Esse capítulo, ele é extremamente subdividido, ele tem muitos itens, ele tem itens de um parágrafo só. Então, nós passando agora ao passe, o que nós vamos ver? Lembra que eu falei lá no começo?
tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual, o perispírito, eles são de mesma natureza, são de natureza material, né? Por serem de mesma natureza, o que existe de possibilidade? O perispírito, né, ele pode transferir elementos de cura para o corpo, não é? Então ele fala, o fluido estando considerado condensado no perispírito, né? O espírito vai fazer o quê? Ele pode estar encarnado ou desencarnado, e o espírito que vai controlar o que ele vai oferecer para promover a melhoria ou a cura de um corpo. E vamos ver mais para frente também possibilidades de melhorias morais também, né? Então, como é que funciona? O fluido perispirítico pode fornecer ao corpo princípios reparadores, né? Como é que ele funciona? Ele infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Então, ele conta com como que tem o seu próprio perispírito, que é o seu reservatório fluídico, e ele vai ceder uma parte disso, tá? A cura vai se dar justamente pela substituição daquela parte que está adoecida no corpo por uma parte, vai ser no perispírito, e o perispírito vai transmitir para o corpo, né? Então vai transmitir essa parte, promovendo essa cura, essa melhora. Qual é a característica principal, né, como é que isso funciona? O poder curador, ou seja, vai ser efetivo ou não, dependendo do quê? Da pureza da substância inoculada. Então, quanto menos inferior for o espírito e quanto maior for a sua intenção, a sua vontade de promover o benefício àquele a quem é dirigido o seu próprio fluido, maior poder de penetração ele vai ter. Então ele diz, quanto à pureza e à energia da vontade do emissor, provocam a emissão fluídica mais abundante e dão ao fluido o maior poder de penetração, ok? Então vai ser altamente dependente daquele que está emitindo. Lembra que aqui nós não vamos fazer a consideração de quem está recebendo, estamos apenas nos detendo nessa parte de quem está emitindo, não é? Então ele fala, os fluidos emanados de uma fonte impura são como os medicamentos que têm as suas substâncias médicas alteradas. Para falar uma coisa atual, né, seria como você utilizar um medicamento fora da validade, né, que ele já não está com as mesmas propriedades curativas que ele deveria ter. Os efeitos que essa inoculação, né, essa infiltração de fluidos, eles são muito variáveis e depende de muitas circunstâncias, né? Quando se age fluidicamente sobre um doente, né, essa ação ela pode ser bastante lenta e demorar então algum tempo ou muito tempo para se efetivar uma melhora ou uma cura, né? Outras vezes ela acontece de forma rápida, imediata, papum, né? A pessoa faz e já acontece. Então ele fala, há pessoas que curam instantaneamente certos doentes apenas com a imposição da mão ou com o ato de vontade. Então veja, né, nós na casa, nós em geral impomos a mão durante o passe, mas isso não é necessário, né? Isso é feito para que aquele que está recebendo, ele se sinta incluído naquela atividade, mas basta para quem aplica a ação da sua vontade para que essa melhora se dê, essa transferência fluídica aconteça, né? Uma pessoa que tinha essa característica era Dona Meca, a mãe de Eurípides Barçanufo.
ela tinha, o Eurípides chegou a dizer que a Dona Meca, a qualidade curadora dela era maior do que a dele. Eurípides também era um médium curador e Dona Meca também tinha essa característica. Temos alguns exemplos nos livros que falam da biografia de Eurípides, né? Só que entre esse termo de ser uma coisa lenta e ser uma coisa extremamente rápida, há vários graus, há vários níveis, há uma enorme variedade. Muitas coisas elas variam de acordo com o médium, sua vontade, a sua intenção e etc, né? E o que Kardec frisa é que todas essas curas, elas são variedades do magnetismo. Lembrando aqui que não é o magnetismo dos ímãs, é aquele magnetismo que foi estudado por Mesmer e que Kardec também praticava e sempre fala. Nessa edição de A Gênese, eles falam que havia naquela época muitas clínicas mesméricas, ou seja, haviam pessoas que ficavam disponíveis para trabalhar como se fosse num hospital mesmo, apenas atendendo, tá? Então ele fala, o que elas variam na potência e na rapidez da ação. O agente terapêutico é o fluido que é do perispírito, e o efeito ele vai estar subordinado à qualidade e às circunstâncias especiais. Quando a ação, ela pode se produzir, essa ação magnética, de 3 formas, né? Primeira, pelo fluido do magnetizador, ou seja, é apenas humano. Todos nós temos perispírito, então todos nós temos essa possibilidade, né? E vai estar subordinada à potência e à qualidade do fluido. Lembrando que a qualidade do fluido, ela é proporcional à qualidade moral daquele que está emitindo. E a sua potência, que vai dar a penetração, vai ser de acordo com a intenção e a vontade. Porque uma pessoa, ela pode ter um fluido de boa qualidade, mas ela não se empenhe em querer transferir esse fluido para uma outra pessoa. Então, o fator vontade e intenção é muito importante na aplicação do passe. Então, esse é do magnetizador, tá? É o fluido humano. Agora, também pode ser pela ação de fluidos dos espíritos, né? Vem do plano espiritual, que aí vai ser uma ação direta sem intermediário. É o espírito atuando sobre aquele corpo que busca ajuda, né? E ele pode ser usado para curar ou acalmar sofrimentos. Ele pode também provocar sono sonambúlico e pode exercer qualquer tipo de influência física ou moral, tá? O Kardec, ele fala aqui de um príncipe. O nome dele não é fácil não, viu, gente? É um príncipe, ele chama... Isso aconteceu no ano de 1829, está na Revista Espírita de 1866. É Hohenlohe. Ele era um príncipe, um sacerdote e príncipe, que ele promovia curas instantâneas. E aqui tem várias descrições, depois, se der tempo, a gente pode ler uma ou duas. Mas ele tinha essa possibilidade. Ele perguntava para a pessoa: você acredita que Jesus pode te curar? Né? Aí a pessoa falava assim: eu acredito piamente. Então ele impunha a mão e a pessoa se curava instantaneamente, né? Mas Kardec lembra que essa é uma forma muito rara, pouquíssimas pessoas têm essa possibilidade, tá? Então, veja, direto só humano, direto só espiritual, né? E
Tem desse tipo de cura também um outro exemplo muito bom que está na Revista Espírita de 1865, que Kardec também cita. O Dr. Demer, eu não sei falar o nome, gente, eu estou falando assim, é Demeuri, né? Demer, ele desencarnou e poucos dias depois ele já estava dando comunicação. Ele não era conhecido antes, mas ele era médico de uma médium do Kardec. E essa médium, ela tinha sofrido uma espécie de torção na perna e ela estava com muita dor, mas mesmo assim ela foi ao trabalho. E o Dr. Demer, ele não quis se mostrar para a médium. Ela descreve para Kardec que ela está vendo um espírito mexendo na perna dela. Então, olha só que legal. Ela e doía, e ele mexia na perna dela e doía, levou assim uns 10 minutinhos, um procedimento que ele fez ali, e ela já pôde levantar e sair andando, mas só depois que tudo tinha terminado. E mais importante ainda, Kardec não tinha falado para ela que o Dr. Demer estava morto, que ele tinha desencarnado. Então ela nem sabia, e aí que ela fala que era ele, aí que o Kardec confirma que ele estava desencarnado. Na minha edição, porque eu já vi que tem várias edições, então, revista de 1865, na página 109, na minha edição, tá bom? Então, são curas que se fazem de forma, tipo, instantânea, na mesma hora, né? E o que ele fala? O fluido espiritual, e o terceiro tipo, que é o que eles chamam de misto, ou semi-espiritual ou humano-espiritual, que é o quê? Os espíritos derramam sobre o magnetizador, que lhe serve de condutor, que é o magnetizador, né? Então, é a soma dos dois fluidos, o fluido do magnetizador encarnado e do espírito, que atuam juntos, né? E ele fala: esse fluido acrescenta ao fluido humano o que lhe falta, e os espíritos podem atuar espontaneamente ou podem ser evocados, né? O que a gente vê em geral é evocar. Na Revista Espírita de 1864 tem uma mensagem de Mesmer, né? Então lembra, Mesmer foi aquele que, eu vou falar criou, mas a palavra não é isso, né? Mas que começou o trabalho utilizando o magnetismo animal para promover curas. Então o Mesmer dá essa comunicação, que está na Revista Espírita de 1864, e ele fala que o magnetizador, quando ele age apenas por si, a única coisa que ele está ocupado é de ampliar o seu poder curador. Ao passo que, se ele, em vez de agir apenas por si, ele pede a Deus, né? Ele fala literalmente, pede a Deus em oração que o ampare, que o sustente, pede a atuação dos bons espíritos. Então Mesmer fala que acabam ocorrendo curas que parecem verdadeiros milagres, pela associação e pelo o magnetizador humildemente se colocar como instrumento também da espiritualidade, promovendo a cura ou a melhora daquele que o procura com seus problemas, né? Ele fala: os médiuns curadores devem começar elevando a alma a Deus. Este lhes envia recursos poderosos e bons espíritos, daí a produção de curas milagrosas. E para concluir, ele fala, Kardec nos traz que a faculdade de criar pela ação fluídica, ela é muito comum e pode ser desenvolvida pelo exercício. Por que pode ser desenvolvida? Porque vai depender da vontade e vai depender do amor. Então, é uma coisa que nós podemos desenvolver, não é? E ele fala, já a cura instantânea é mais rara, como nós já falamos, e ele diz que existem registros de pessoas que foram excelentes nisso, e ele fala que ainda havia, pelo menos nessa época, quando ele está escrevendo esse texto, né? E ele diz que se existe essa cura,
que é baseada num princípio natural, não é? Significa que ela, se é baseada em princípio natural, ela não é milagrosa. Então, nós podemos tomar, receber, entender o passe, como nós praticamos, como uma forma ou uma fonte de promover e de levar benefício a muita gente, mas vai depender da nossa qualidade espiritual e vai depender da vontade que nós tenhamos em colocar isso em prática.